No vídeo de hoje, eu irei falar a minha opinião sobre os stands de colônia, a força desses stands. Os stands de colônia são stands pequenos compostos por várias unidades. Então, vamos lá. Para começar, nesta posição vou colocar o stand tomate. Stand do chefe Tonio Trussardi, eu acho que é assim o nome dele. Bem, então vamos lá. Ele tem um E em poder, um C em velocidade, um B em alcance e um A em durabilidade. E um E em precisão e um C em potencial de desenvolvimento. A habilidade desse stand é poder curar doenças. O usuário desse stand pode fazer um prato de comida, que é capaz de curar a doença de alguma pessoa. Esse stand tem esta habilidade. Tipo, a pessoa está com uma febre. Então, o usuário desse stand faz um prato de comida específico para essa pessoa comer. Comendo, a pessoa não vai ter mais a febre. Bem, mas vamos lá. Eu irei colocar ele nesta posição porque esse stand não serve para ataque ou para se defender. Ele só faz isso e mais nada. Então, por isso que eu vou pôr ele nessa posição aqui mesmo. Bem, já nesta posição, colocarei o stand da Dragona Joestar, a irmã do Jojil de Jojo Lands. Muito bem, a habilidade desse stand da Dragona Joestar é mover as coisas de lugar, trocá-las de lugar. Esse stand tem a capacidade de trocar as coisas de lugar. Até o rosto da pessoa ele tem essa capacidade de fazer. Mas aí você deve estar se perguntando, como assim trocar o rosto da pessoa? Tipo, como podemos dizer? Tipo assim, o nariz fica em cima, o nariz da pessoa, enquanto a boca da pessoa fica embaixo. Ele pode reverter isso. Fazer o nariz da pessoa ficar embaixo enquanto fazer a boca da pessoa ficar em cima. Esse que é o poder desse stand. Vou pôr outro exemplo. A pessoa se machucou, tem um ferimento. Eles podem pegar esse ferimento da pessoa e mover para outro lugar do corpo. Esse stand pode mover também mais outras coisas, tipo números de placas de carro, ele pode fazer isso. Esse stand também tem o poder de mover uma impressão digital de um documento. Mas vou colocar esse stand nessa posição porque ele não serve para ataque. Já nesta posição, vou colocar o stand Survivor, acho que é assim que se chama o nome dele. Esse stand é o stand da parte 6 de Jojo. Mas vamos lá, qual é a habilidade deste stand? É simples, se tem duas pessoas e as duas pisam nesse stand, aí, pelo que eu entendi, a pessoa vai levar um choque. Só que eu acho que para levar esse choque tem que ter água presente, tem que ter água junto. Eu acho, eu não estou afirmando. Mas vamos lá, o que acontece? Se tem duas pessoas e essas duas pisam nesse stand, as pessoas vão querer brigar, essas duas pessoas. É isso que esse stand faz. Esse stand tem a habilidade de fazer as pessoas quererem brigar, quererem sair na porrada. Essa é a habilidade desse stand. Vamos lá, ele tem um E em poder, um E em velocidade, um E em alcance, um C em durabilidade, um E em precisão e um E em potencial de desenvolvimento. Coloquei ele nessa posição porque ele não serve para ataque e para a habilidade fazer efeito a pessoa tem que pisar em cima, então vai estar nessa posição aqui mesmo. Já nesta posição decidi colocar o stand do Shigeti. Eu acho que é assim o nome dele, eu acho. Bem, com esse stand, Shigeti pode coletar vários objetos, e isso é mostrado, já que ele usou esse stand para roubar dinheiro dos moradores da cidade. Mas não só isso, esse stand tem poder de injetar substâncias dentro da pessoa também. Eu acredito que se ele quiser ele pode injetar veneno dentro da pessoa, ou até ácido mesmo dentro do corpo da pessoa, acho que ele pode injetar também se ele quiser. Vamos lá, ele tem um E em poder, um B em velocidade, um A em alcance, um A em durabilidade, um E em precisão e um C em potencial de desenvolvimento. Para esse stand poder injetar substância dentro da pessoa, ele primeiro vai ter que ferroar essa pessoa. Vou colocar ele nessa posição porque a habilidade é boa, mas considero ele muito fraco ainda. Já nesta posição, vou colocar o stand Sex Pistols, o stand do Guildomista. Muito bem, qual é a habilidade desse stand? A habilidade desse stand é poder redirecionar as balas que o Mista atira. E também manipular as balas disparadas pela arma também. Com essa habilidade, Mista pode alterar a trajetória da bala que ele disparar. Essa é a habilidade desse stand. Vamos lá, ele tem um E em poder, um C em velocidade, um B em alcance, um A em durabilidade, um A em precisão e um B em potencial de desenvolvimento. Lembrando, para matar o Mista,
Tem que matar todos os Sex Pistols. Não basta só um, tem que matar todos. Não é à toa que ele possui um A em durabilidade, não é à toa. Decidi pôr ele nessa posição porque, por mais que esse stand cause dano, Mista tem que ser muito inteligente para poder usar esse stand. Na minha opinião, esse stand exige muita inteligência ou paciência, então por isso que eu vou pôr ele nessa posição. Já nesta posição, vou colocar o stand Tower of Grey. Colocarei esse stand nessa posição porque eu acho ele mais habilidoso do que o stand do Mista, e ainda por cima, esse stand causou um bom dano no Jotaro. A habilidade desse stand é o seguinte, ele transmite um ferrão na boca dele, e ainda por cima ele tem a capacidade de perfurar a cabeça da pessoa e rasgar a carne da pessoa também, ele tem essa habilidade. Ele é um stand bem sanguinário, na minha opinião. Vamos lá, esse stand possui um E em força, um A em velocidade, um A em alcance, um C em durabilidade, um E em precisão e um E em potencial de desenvolvimento. Assim, por mais que esse stand é fraco, na minha opinião, ele é bem habilidoso e consegue ser um stand bem sanguinário. Já nesta posição, vou colocar o stand Metallica, de Risotto Nero. Qual é a habilidade desse stand? A habilidade desse stand é criar objetos de metal, especificamente bisturis, tesouras, navalhas ou facas também. Só que ele pode criar isso dentro do sangue das pessoas, forçando esses objetos a saírem de dentro das pessoas. Vou te pôr um exemplo. Ele pode criar um objeto dentro do corpo da pessoa e fazer esse objeto sair rasgando de dentro da pessoa. É isso que ele pode fazer. Objetos pontiagudos, tipo bisturis ou facas. Esse stand ainda tem a habilidade de permitir que o Risotto Nero fique invisível. Ele também tem meio que uma habilidade até boa de, como podemos dizer, de cura. Quase isso, mais ou menos, né? Como é assim? Você deve estar se perguntando. Tipo, vamos lá, vamos supor que o Risotto Nero perca uma mão. O stand automaticamente vai fazer a mão dele flutuar e ser encaixada de novo no braço, onde ele perdeu a mão. E aí sairá uma espécie de remendo para remendar a mão dele no lugar. É uma habilidade também até interessante que ele possui. Bem, então vamos lá. Ele tem um 100 poder, um 100 velocidade, um 100 alcance, um A em durabilidade, um 100 precisão e um 100 potencial de desenvolvimento. Decidi colocar ele nessa posição porque ele é bom, mas tem algumas falhas. E essas falhas meio que custou a vida do Risotto Nero. Já nesta posição vou colocar o stand do Kei Nijimura. Keisho Nijimura, não sei como é que se pronuncia o nome dele. O stand desse personagem é um exército composto por soldados, tanques de guerra e também helicópteros e equipados com mísseis. Só que tudo no tamanho de uma miniatura. Ele tem um B em poder, um B em velocidade, um C em alcance, um B em durabilidade, um C em precisão e um C em potencial de desenvolvimento. Para mim, o stand de colônia mais forte é o dele. Não é à toa, já que ele deu um baita trabalho pro Josuke. Conseguiu ferir ele também. Por isso, então, que eu vou pôr ele nesta posição, porque ele tem uma força absurda também, ainda por cima. Não é uma força absurda, mas é uma força boa, que foi capaz de ferir o Crazy Diamond, o stand do Josuke. Bem, então essa foi a minha opinião sobre a força dos stands pequenos ou stands de colônia. Espero que tenham gostado, se eu errei em alguma coisa me corrijam, até a próxima e falou!